O ministro Alexandre de Moraes, no final, coloca sob pena de prisão preventiva. Prisão preventiva é o cacete, porra! Isso aqui é o Senado Federal! Ele é um senador! Os poderes independentes, porém harmônicos. Harmônicos aonde, cara de pau? Antes de você terminar de assistir esse vídeo, já se inscreva aqui nesse canal, curte o vídeo e compartilhe com bastante pessoas, porque aqui o foco é contar tudo pra você. E eu nunca tive, presidente, uma postura no Senado de ser o inquisitor, ou de querer ser o brabão ou o valentão, meu querido colega Girão. Mas há uma situação aqui, presidente, que me incomoda profundamente, que é a situação de um colega de Senado. Nós temos hoje 80 senadores, porque um dos 81 senadores que está aqui no plenário, ele já está praticamente com o seu mandato, ou com o exercício do seu mandato, cassado. Nós vamos continuar fingindo aqui na casa, com o colega presente aqui, que isso não está acontecendo. A casa não vai fazer nada. Senhor presidente, eu quero lembrar, gostaria muito que o senador Renan estivesse aqui, porque eu queria lembrar quando o Renan era presidente dessa casa, um ministro mandou o oficial de justiça para tirá-lo da presidência. O senador Renan não aceitou nem receber e colocou essa casa para votar. E ela, ao lado do senador Renan, disse não ao Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, Vossa Excelência mesmo fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal como presidente dessa casa, arguindo que sem o salário, sem a verba indenizatória, a estrutura está retirada, não tem como exercer o mandato sem a estrutura que o Senado oferece. É um senador fantasma, vai começar a dormir aqui agora e ninguém vai fazer nada. E o que o ministro disse? Negou o pedido do presidente do Senado. Dia 21 de agosto, o ministro considerou que os valores bloqueados pertenciam a Duval e que o presidente do Senado, Vossa Excelência, abre aspas, não possui legitimidade para requerer o desbloqueio, fecha aspas. O bloqueio das contas atinge não apenas o parlamentar no exercício da função legislativa, mas também viola a dignidade da pessoa humana, vetor fundamental previsto no artigo 1º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Senhor presidente, eu poderia hoje aqui estar falando que, em certo aspecto, nós estamos pior do que a China, porque na China o X está bloqueado, mas não está bloqueado aquele que queira acessar. 21 milhões de brasileiros foram censurados previamente. Mas confesso que o assunto que mais me toca, meu querido presidente, nós vemos um colega nosso tendo o seu mandato praticamente cassado e a gente não conseguir reagir a isso. Por isso, senhor presidente, não pode essa casa continuar aceitando algo como esse. Repito, eu poderia falar de vários itens que eu acho que exageraram e que exageram, mas eu estou referindo a um. Veja, o Supremo Tribunal Federal, mesmo quando nós imaginamos que ele está errado, ele se une. E quando nós imaginamos que estamos corretos na defesa da prerrogativa de um parlamentar, a gente vai se calar. É um desses líderes. Eu rogo a Vossa Excelência que alguma atitude concreta seja feita. Continue passando a humilhação de ver um dos 81 senadores praticamente cassado aqui no plenário. Vossa Excelência teve como resposta do ministro Alexandre de Moraes, pelo que eu tenho conhecimento, negando, dizendo que a intenção de Vossa Excelência em proteger o Senado e as prerrogativas dos senadores não tinha legitimidade por ser o presidente dessa casa e não poder responder pelo senador, o que para mim é um equívoco, mas não só para mim, a própria Constituição e discussões e também decisões do STF dizem diferente. Diante desta negativa do ministro Alexandre de Moraes, baseado no fato de Vossa Excelência ser presidente
não ter a legitimidade, eu venho aqui como líder do partido Podemos, partido do qual é o senador Marcos Duval, e no qual nós discutimos e concordamos em apresentar um requerimento esse, e nos termos regimentais, para que seja submetida à apreciação deste plenário a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. Decisão essa que determinou medidas cautelares, especialmente de suspensão da atividade plena e exercício do senador Marcos Duval. Esse requerimento não é casuísta, esse requerimento está fundamentado, inclusive, em decisão do próprio STF. Se o ministro Alexandre de Moraes diz que Vossa Excelência não tem legitimidade, o STF diz que esse plenário tem. Então, diante disso, senhor presidente, eu solicito aos senhores senadores também que subscreveram essa manifestação, que seja adotadas as medidas necessárias, da maneira mais célere possível, para que seja submetida à apreciação desse plenário do Senado Federal a questão relativa à decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, que impôs medidas cautelares ao senador Marcos Duval. Então, senhor presidente, aqui a gente não está inovando, nós estamos aqui atendendo o que o próprio STF definiu em outros momentos. Obrigado, presidente. Queria falar para os meus colegas senadores e senadoras, também agradecer ao líder do meu partido por essa surpresa em sair em defesa. Eu queria só esclarecer a todos os colegas que a minha luta é na defesa do artigo 53 da Constituição, que está lá todas as nossas prerrogativas, e não especificamente a devolução da rede social, ou de passaporte, ou de salário, não é isso. É a proteção das nossas prerrogativas. E eu acabei, seja pelo destino, estar à frente disso, encabeçando essa luta para que o ministro do STF possa cumprir a Constituição no seu artigo 53. Quanto ao salário de 30%, a minha conta está negativa em 50 milhões de reais. Eu não sei por que, não tive acesso ao processo, o Conselho de Ética não foi comunicado, o Congresso não foi comunicado, o Senado não foi comunicado, então não sei por que está negativo. Se eu pedir um Pix de 100 reais ou 10, R$1, se fizer na minha conta, o Banco Central recolhe. Então, mesmo que o ministro diga, liberei 30% do salário do senador, que não é verdade, porque o que liberou foi a verba indenizatória, que não tem nada a ver comigo. Ele bloqueou a verba indenizatória de um senador da República. Eu não tenho condições de pagar o aluguel e as despesas dos gabinetes. Outra, eu estou aqui, não é para fazer protesto, é porque eu estou 2 meses sem salário, não tenho mais condições de pagar empregado para poder fazer minha alimentação, eu não tenho condições de pagar a luz do apartamento funcional, porque muita gente acha que é tudo de graça, eu não tenho recurso para poder fazer compras no supermercado, eu não tenho recurso para pegar um Uber, para poder comprar um remédio na farmácia, eu não tenho absolutamente nada. A única coisa que está lá no meu apartamento hoje são os meus ternos, que eu não fui ainda lá. Então não tem condições nem de tomar um banho, não tem condições de sobreviver e viver. Eu não tenho condições de comprar uma passagem para ir para o meu estado, porque eu não tenho recurso. Eu consegui vir para cá usando milhas. Então eu estou passando isso para vocês, que não é porque eu estou reclamando de uma coisa ou outra, não. Eu estou defendendo as nossas prerrogativas como senadores e deputados federais. Se eu tenho que pagar um preço por isso, já estou pagando. Mas eu gostaria muito que os colegas entendessem o real motivo por essa minha movimentação em defesa da Constituição, que a gente jurou defendê-la. Senhor presidente, como líder do PL e senador da República, igual a todos os nossos pares aqui, eu queria prestar meu apoio ao requerimento do senador Rodrigo Cunha, líder do Podemos. Ele toca numa questão muito sensível, mas a gente tem que falar sobre isso. Nós temos um colega nosso limitado no seu exercício parlamentar. É preciso que a gente entenda
como é que a gente chegou até aqui. A gente chegou até aqui abrindo exceções para um estado de exceção que se formou no país. Nós, o Senado Federal, somos responsáveis por isso. O que eu venho na tribuna é chamar a nossa responsabilidade, presidente Pacheco, porque Vossa Excelência é o presidente do Congresso, Vossa Excelência estendeu a mão, sim, para ajudar o senador, mas, embora seja do perfil de Vossa Excelência querer resolver em harmonia como deve conviver os poderes pela nossa Constituição, tem uma hora que tem que agir como o senador Renan Calheiros, que rasgou uma ordem judicial nesse plenário. O que está acontecendo com ele começou quando a ministra Carmen Lúcia disse que aquilo era temporário, é uma exceção do processo eleitoral. E essa exceção subsiste até hoje, já tem 2 anos de um governo empossado. Começou com a censura de redes sociais. Hoje derrubaram uma rede social inteira por uma citação por rede social, o que o STJ já se manifestou dizendo que é nulo, que não vale, que não pode. E esse Senado, a Casa das Leis, não pode abrir mão da sua função legislativa, porque por conta desse excesso, digamos assim, de harmonia, hoje o Judiciário avança sobre essa casa e chega metendo o pé na porta de parlamentares. E nós permitimos isso, agora basta, pelo amor de Deus, presidente Pacheco, basta. Elevem-se o Senado. É um absurdo uma busca-apreensão dentro de um gabinete. É um absurdo uma busca-apreensão dentro de um apartamento funcional, porque é território do Senado Federal. É um absurdo que um senador da República tenha sido calado em 2 anos e meio do seu mandato. O senador Marcos Duval perdeu 2 anos e meio de relação com seus eleitores, no direito que é constitucional, o direito de falar e que não pode ser cassado em democracia alguma. Então, democracia aqui não é. Senador Marcos Duval, o seu salário, o seu subsídio, que tem natureza alimentar, está bloqueado. E todos nós estamos achando isso normal. Ele não matou, ele não roubou, ele postou em rede social. A censura no país de onde nós viemos, porque estamos nesse momento, pela nossa inércia, do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, a ponto, senador Renan, da intimação que está nas mãos dele, eu não acreditei, eu tive que ler. O ministro Alexandre de Moraes, no final, coloca sob pena de prisão preventiva. Prisão preventiva é o cacete, porra, isso aqui é o Senado Federal, ele é um senador. Como é que o ministro do STF se refere a um senador assim? Eu estou indignado com isso, e eu falei ontem. E eu peço mais uma vez, senador Rodrigo Pacheco, que farei todo dia aqui. Vossa Excelência nos representa. Eu não posso acreditar no que eu ouvi, que Vossa Excelência é o avalista de Alexandre de Moraes. Então, é hora de tomar uma atitude nessa casa, em defesa de um colega nosso, porque não é assim, invadir o poder legislativo nas suas consequências e fisicamente que avança a democracia, que tenha no senador Renan Calheiros ao seu lado o exemplo, que rasgou uma ordem judicial porque era ilegal, e ordem ilegal não se cumpre. É importante que o faça. Eu sou 3 anos e 8 meses presidente do Senado e nós temos, de fato, um lamentável episódio envolvendo um colega nosso, senador Marcos Duval, e que a construção harmônica que faço na relação com os poderes serve, inclusive, para o reconhecimento de que
prisões de parlamentares, buscas e apreensões contra parlamentares, medidas cautelares contra parlamentares, até ações penais contra parlamentares, devem ter realmente fundados indícios e não podem ser banalizados esses institutos, como foram no passado recente, repito, fora do tempo que eu era presidente do Senado. Então, apenas esses esclarecimentos, que de fato nós temos um problema com o senador Marcos Duval, que de fato é o único problema concreto que nós tivemos no Senado no período de 3 anos e meio que eu sou presidente do Senado e que nós estamos buscando constantemente e severamente resolver no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e a ponderação feita pelo senador Rodrigo Cunha, obviamente, será avaliada pela mesa diretora do Senado Federal. Mas eu acabei de ler aqui, presidente Pacheco, as ponderações de Vossa Excelência sobre o senador Marcos Duval junto ao ministro Alexandre de Moraes. Me surpreendi da maneira como Vossa Excelência colocou. Vossa Excelência fez um arrazoado ao ministro. O que eu acabei de ler aqui, veja que nem fair play ele tem. Falta de sentimento, de respeito ou um fair play. A fair play que Vossa Excelência sempre tem tido de cortesia com essa corte. Mas esse cidadão Alexandre de Moraes é o CEO de um consórcio de perversos. O senador Marcos Duval é do meu estado. Não tenho um relacionamento político com ele. Não sou do partido dele. Sou a última pessoa do mundo a defender Marcos Duval. Mas eu não estou falando de Marcos Duval. Eu estou falando de um senador da República que foi eleito de forma republicana e chegou a essa casa. Se ele fosse do PSOL, eu estaria falando a mesma coisa. Se ele fosse do PT, estaria falando a mesma coisa. Aí do seu lado está sentado Renan Calheiros. Foi meu presidente 2 ou 3 vezes. 4 vezes. Diz ele que não quer ser a 5ª mais não. Ele que falou, sei lá. Diz ele que Deus é que sabe. Quando o cara fala assim, Deus é que sabe, é porque tem alguma coisa no meio. Bom, foi 5 vezes. 4 vezes. E essa casa, sempre que ele me passava a palavra, naquela tribuna ali, Vossa Excelência é minha testemunha, de que desde o meu primeiro mandato, eu falo do crescimento progressivo do ativismo judicial. E esse ativismo judicial chegou ao ponto de não ter fair play ou nem respeito. Porque o que foi colocado aqui pelo senador Pacheco, para o ministro Alexandre de Moraes, fazendo considerações sobre os direitos que a Constituição dá ao senador, aos direitos do senador Marcos Duval, e ele responde como se estivesse respondendo para qualquer pessoa. Responde como se estivesse respondendo para qualquer pessoa, e é um trecho que ele encerra aqui, dizendo que Vossa Excelência não é parte. Ora, quem é que é parte então? Quem que vai defender Petecão? Quem vai defender o Everton? Quem vai defender a mim? Quem vai tomar nossas dores? Senhor Alexandre de Moraes, se não o presidente dessa casa. Agora, a mim não espanta a falta de fair play, a falta de sentimento. 3 poderes independentes, porém harmônicos. Harmônicos aonde, cara de pau? A que nível nós chegamos? Por isso vamos precisar ter atitude. O trabalho de pacificação sempre deve ser feito, mas tem uma hora que precisa de atitude eficaz. Atitude de acordo com essa Constituição, que não é respeitada hoje por aqueles que deveriam ser os primeiros guardiões. O clima de terror que está no país, com um homem mandando e desmandando no país, é claro que ele não faz isso sozinho, tem o apoio de outros ministros do Supremo e tem o apoio dessa casa, pela omissão nossa. Então, senhor presidente, o que a gente pede aqui, eu acho que eu tenho colocado, nós chegamos no fundo do poço. No fundo do poço. É que as prerrogativas desse colega senador, que pode ter seus defeitos, como eu, como todos aqui, na forma, mas ele é amparado pela Constituição brasileira. As prerrogativas dele são as nossas. E ele
Desculpa, senador Marcos Duval, que eu vou falar aqui, mas é como se o senhor fosse um parlamentar, um senador zumbi. O senhor praticamente dormiu nesse plenário essa noite, algo que não se vê em nenhum lugar do mundo, uma forma de protesto, uma forma de desespero, senadora Margarete. Ontem eu falei aqui com o senhor, e uns colegas subiram, jamais lhe atacar, jamais, ninguém atacou aqui ontem. Mas alguns senadores, não, foi ataque, não foi. E colegas defenderam o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, que faz parte, é legítimo defender, mas, num ato falho, colocaram, senador Renan Calheiros, o seguinte: essas casas bets, o ministro Alexandre de Moraes tinha que acabar, tinha que determinar para fechar. Olha a que nível nós chegamos de subserviência. Um ato falho. Quando eu falei aquilo, fui descendo aqui, fui embora, que eu tinha uma consulta, não fiquei até o final. O senador me chamou e disse: ó, tu vai ser preso, bicho. Tu vai ser preso. Vou dizer que você atropelou um cachorro, alguma coisa. Vão arrumar um jeito. Tu sabe quem? Esse é o clima que vive o Brasil. De medo. E a população está com medo. Esse foi o vídeo de hoje. Ajude a este canal a crescer. Se inscreva aqui nesse canal. Curte bastante, comenta sobre esse vídeo que você acabou de assistir, compartilha com os amigos e vamos fazer com que o canal Conta Tudo Ju cresça novamente com a ajuda dos patriotas, com a sua ajuda e também com a melhor notícia que venho trazer para vocês. Conta Tudo Ju!